Boa tarde, quinto ano. Vamos começar a nossa aula de redação desta semana, ok? E hoje nós vamos revisar a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Esse gênero que a tia já vem há algum tempo já lhe ensinando a sua estrutura, a sua composição, a sua organização. Mas é sempre bom reforçar porque nós sempre podemos aprimorar a nossa maneira de escrever, não é mesmo? Então, eu quero que você pegue o seu caderno, um lápis ou caneta e você vá registrando os pontos mais relevantes, porque será importante na hora de você escrever o seu texto dissertativo, tá bom? Organize aí o seu material, pode pausar o vídeo quando você achar que essa parte é importante ou a tia pedir anote essa parte. Você pausa o vídeo e vá fazendo suas anotações, tá bom? Vá registrando aí porque ele ajuda muito na hora de escrever o seu texto. Vamos lá. O que é dissertar? Você sabe o que significa essa palavra? Nós falamos tanto de texto dissertativo, dissertação, mas o que é dissertar, tia? É argumentar, é expor ou desenvolver um tema, tá bom? Quando a gente coloca lá um tema na sua atividade, na avaliação, quando vocês forem realizar avaliações externas, vocês terão um tema para ser desenvolvido, certo? Esse tema você vai defender, você vai argumentar, você vai expor a sua opinião, tá bom? O seu ponto de vista, mas você precisa fundamentar com argumentos convincentes para poder defender a sua posição, a sua tese. Então, dissertar é expor, é argumentar, é desenvolver um tema proposto, tá bom? Dissertar é expor uma ideia. Para frente, observe aqui que na estrutura do texto dissertativo, você sempre vai ouvir falar das três partes. A introdução, onde você apresenta a ideia principal, certo? É o tema mais a tese. O tema já lhe é dado lá na proposta. A tese é o argumento que você vai defender ao longo de todo o texto, tá bom? Isso, a introdução deve ser desenvolvida no primeiro parágrafo, ela é o primeiro parágrafo, tá certo? Do seu texto. Não pode ser muito longo, porque é apenas uma apresentação de tema e de tese, ponto de vista. Então, vai ter que ter aí no máximo 5 linhas, tá certo? A se atentar a isso também. Também temos a segunda parte, que é a parte maior do texto dissertativo, o desenvolvimento. No desenvolvimento, você apresenta os argumentos para defender a tese. No primeiro parágrafo do desenvolvimento, você apresenta o primeiro argumento, e no segundo parágrafo do desenvolvimento, você apresenta mais um outro argumento, tá certo? No mínimo 2 argumentos, tá bom? Pelo menos 2 argumentos deve ter no seu texto, tá certo? Para defender a sua tese. Então, nós temos aí o primeiro parágrafo, que é a introdução, mais 2 parágrafos de desenvolvimento, fazem 3. E o último, para fechar, que é a conclusão, faz 4 parágrafos. Na conclusão, você retoma o tema, você fala do tema novamente, mas aí você apresenta soluções para uma problemática que apareceu no seu texto, certo? Então você tem que estar atento a essas partes do texto, ok? As partes do texto, elas precisam estar interligadas. A tia já falou sobre coerência e coesão. A coerência é o sentido do texto como um todo. O texto faz sentido. O texto está interligado, certo? A coesão é a ligação que nós temos entre as frases dentro do mesmo parágrafo. Então, o que você falou no desenvolvimento precisa
ser uma continuação do que você ressaltou no parágrafo de introdução, tá bom? Então, é sempre assim, apresentei a ideia principal, tese mais tema na introdução, vou defender essa tese no desenvolvimento. Defendi no desenvolvimento, vou fazer o fechamento do tema, do texto na conclusão. Então, tudo tem que estar muito interligado. Utilize os conectivos que a tia também já falou para você. Portanto, tal como, ademais, tanto que, porém, certo? Então, você precisa aí deixar o seu texto bem coerente e coeso, tá bom? A tia já falou aqui, ó, que a introdução é o primeiro parágrafo, no mínimo 4 linhas, no máximo 5, certo? É o parágrafo mais importante, porque é onde você vai expor a ideia central e de maneira clara, tá bom? A sua escrita tem que estar clara, o leitor precisa compreender o que você está tentando repassar, o que você está defendendo no seu texto. Legibilidade é importante, tá certo? Clareza nas palavras é importante. No desenvolvimento, você desenvolve a argumentação por meio de opiniões. Ó, não é o que eu penso, porque o texto dissertativo ele é objetivo, ele não é um texto subjetivo. Objetivo quer dizer que não é a maneira como eu penso, certo? Mas é uma maneira mais global, tá ok? Então, você precisa apresentar dados, opiniões de pessoas importantes, cientistas da área, levantamentos, estatísticas, exemplos sobre o tema. Os textos motivadores podem lhe ajudar, tá certo? Se for uma atividade, você pode ir mais além, pesquisar um vídeo, pesquisar um texto, para você ter mais embasamento na hora de escrever, mas jamais copie o texto que tem lá no texto motivador para a sua redação. Tá certo? Não posso fazer plágio. O que é plágio? É você copiar do jeito que está lá no arquivo e colar no seu texto. Isso é plágio. Você precisa apresentar ideias originais, tá bom? É o seu texto que deve ser escrito, não o texto de uma outra pessoa. A não ser que seja uma opinião. Aí essa opinião você escreve entre aspas e cita quem foi que falou, quem foi que pensou desta forma, tá bom? O parágrafo de desenvolvimento, o desenvolvimento é composto por 2 parágrafos, certo? No mínimo 2 parágrafos, porque há redações que apresentam 3 parágrafos de desenvolvimento, mas eu estou pedindo que você apresente 2 parágrafos de desenvolvimento, de no mínimo 4 linhas e no máximo 5, tá ok? A conclusão, não deixamos um texto sem concluir, e por isso esse é o momento de fechamento de ideias, apresentação de possíveis soluções para a problemática que foi apresentada na introdução, tá certo? Então, se você vai escrever sobre a poluição ambiental, na conclusão você vai citar possíveis soluções para tornar o planeta mais limpo, o que nós, seres humanos, podemos fazer, não é? Então, você apresenta aí possíveis soluções, tá certo? É o último parágrafo composto por no mínimo 4 linhas e no máximo 5. Não apresente ideias novas na conclusão, porque ela é o fechamento do que você apresentou anteriormente, ok? Não coloque no começo concluindo, certo? Não precisa você dizer que está concluindo o texto, porque se é o último parágrafo, o leitor já vai saber, tá bom? Tente ser claro, tente ser objetivo, evite repetições aí nas palavras, troque as palavras por sinônimos, por pronomes também, que a tia já ensinou. Ao invés de você repetir uma palavra lá 5 vezes no seu texto, você procura um sinônimo para não tornar cansativo o texto, tá certo? Procura pronomes, posso substituir as palavras por pronomes, tá bom? Para que o seu texto se torne aí mais interessante de se ler, tá certo? Prenda a atenção do leitor, tá bom? Quando você escreve, você não escreve para a professora Luana, você escreve para qualquer pessoa ler, tá certo? Para qualquer tipo de leitor. Porque o tema é de interesse público. Então, não é para mim ler, certo? Não é para eu ler,
certo? Não é para apenas para eu atribuir uma nota ao seu texto, mas o seu texto deve ser uma colaboração, ok? Para o interesse, para o estudo da sociedade, tá bom? Então é importante se atentar a isso. Esse esquema resume bem aí a organização do texto dissertativo. Nós temos na introdução o tema, mais o problema, mais a tese. No desenvolvimento, você apresenta argumento 1 no primeiro parágrafo, argumento 2 no segundo parágrafo. Na conclusão, você retoma o tema. O que é retomar? É você falar do tema lá do primeiro parágrafo, falar de uma maneira diferente, com outras palavras. Você apresenta a proposta de intervenção, que são possíveis soluções para a problemática, e reafirmação da tese, ok? Reforça aí a sua tese, o seu ponto de vista, tá bom? Eu sempre falo dessas dicas, que são dicas importantes, que é sempre bom relembrar. O parágrafo que você deve fazer, um parágrafo não pode ser nem muito curto, recuo, e nem muito longo, tá certo? Isso assim é você mede assim 2 dedos na linha do seu caderno e pode começar a desenvolver o seu texto. Precisa de título? Não precisa de título, tá bom? Começa logo a desenvolver o texto na linha 1. Não use gírias no seu texto e nem abrevie palavras, ok? Faça letra legível. Letra legível é a letra que eu consigo entender, todos conseguem entender. Não é necessário avisar que terminou ou concluindo, nem deixar nenhum recado no final, tá bom? Use o padrão culto da língua portuguesa. O que é isso? É você respeitar as regras, é você utilizar as regras da língua portuguesa, tá certo? Usar plural devidamente, usar os pronomes corretamente, a pontuação, evitando gírias, evitando abreviações, certo? Respeitando aí o padrão culto da língua portuguesa no texto dissertativo. E a proposta de atividade para vocês realizarem, lembrando que é para a nota do segundo bimestre, então eu preciso receber a foto da sua atividade, certo? Legível para eu analisar, porque é para nota. E vocês terão que desenvolver um texto dissertativo sobre esse tema. Tecnologia aproxima pessoas em período de isolamento pelo coronavírus, ok? Vai ter textos motivadores para você ler. Então, primeiro, leia os textos motivadores, organize, planeje o seu texto no rascunho. O rascunho é escrito a lápis. Só depois que você organizar a estrutura do seu texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, observar a pontuação, se está correta, o parágrafo, as margens, certo? Organizar a argumentação direitinho, você passa a limpo a caneta. A foto que eu quero receber tem que ser a caneta, porque é melhor de ler. A lápis eu não consigo entender, não fica legível. Então tem que ser a caneta, a foto que você vai me enviar com o seu texto dissertativo argumentativo sobre este tema, certo? Tecnologia aproxima pessoas em período de isolamento pelo coronavírus. Não é uma pergunta, é uma afirmação. E aí você vai desenvolver a argumentação. Por quê que ela aproxima? De que maneira ela aproxima, certo? Coloquei aqui até algumas perguntas para gerar aí ideias para o seu texto. Como os aplicativos de WhatsApp, uma videochamada, uma videoconferência podem nos aproximar? Porque essas mídias têm sido a melhor maneira de nos manter em isolamento social nesse período de pandemia? Um bom exemplo disso são as aulas remotas ou online que vocês estão tendo, certo? Então, o seu texto pode estar sendo norteado através aí desses tópicos, dessas perguntas, ok? É importante que você aí se atente à estrutura do texto, à legibilidade, seguir o padrão da língua portuguesa. Todas essas dicas, esses dados que eu lhe falei nesta aula, é importante você seguir, certo? Porque é a sua nota que está em jogo, ok? É a nota da VP do segundo bimestre. E aí, a tia vai colocar um videozinho curto para você também ter um maior embasamento para escrever esse texto, tá certo? Então, assista o vídeo e logo depois você já começa a fazer a sua redação. Até quando eu vou receber essa redação?
Vou receber até sexta-feira da próxima semana, tá certo? Vocês terão aí uma semana para me entregar, ok? Caprichar na sua dissertação. Desejo a todos bom desempenho. A tecnologia tem ajudado a aproximar as pessoas, né, que estão em isolamento social. Um exemplo é a dona Célia, que está aqui conversando com a gente, né? A dona Célia tem 64 anos, ela fez o curso de smartphone da Celepar e tem utilizado tudo que ela aprendeu para poder se comunicar com os familiares. Dona Célia, explica para a gente como está sendo a comunicação da senhora em casa nesses tempos de isolamento. Tudo que a senhora aprendeu no curso tem sido fundamental, né? A minha filha mais nova, antes eu brigava, porque ela ficava muito no celular, né? Hoje em dia ela dizia assim, olha, a mãe falava de mim, agora a mãe fica no celular o tempo inteiro. Porque daí eu tenho muito contato, daí eu tenho que ficar ligando, mandando mensagem, mandando notícias, né, para todo mundo. Pelo smartphone, a moradora de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, tem conseguido alívio para as sensações típicas do período de quarentena. Tudo eu tinha que recorrer à minha filha, né? E hoje em dia eu não preciso recorrer mais a ela. Eu entro na internet, eu mando e-mail, eu faço todos os meus acessos através do meu celular. Em todo o estado, mais de 10 mil idosos fizeram desde 2013 os cursos da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, a Celepar, que oferecem capacitação para o uso de ferramentas tecnológicas. Desde a cadastrar um Wi-Fi até aprender a fazer um grupo no WhatsApp, como procurar uma receita no Google. Então, os nossos instrutores ensinam das coisas mais simples, como aumentar e diminuir o volume, como aumentar o tamanho da letra, que é uma coisa muito usual para esse tipo de público, até as coisas um pouco mais equivocadas para eles, né? Como chamar um Uber, por exemplo, ou baixar um aplicativo nas lojas de aplicativos, né? A gente tem muito feedback, né? Como a gente tem os grupos de WhatsApp dos cursos que a gente desenvolveu, né? A gente está fazendo algumas pesquisas e isso mudou muito a vida deles nesse período de confinamento, né? Que eles estão conseguindo falar com seus familiares e interagir por vídeo, né? Então está sendo bem bacana. Assim como toda a população paranaense, a dona Célia pode acessar o site coronavírus.pr.gov.br para ter acesso a todas as informações sobre a Covid-19 sem sair de casa. Coronavírus, troque a preocupação pela prevenção. De Curitiba, Vinícius Carrasco.